Então, esse é o momento agora, então, da palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 9. A gente vai estar lendo a partir do versículo 9. Então, como hoje é ceia, a ministração de hoje está dividida em duas partes. Um momento que nós vamos ter aqui no templo, agora, e um momento que depois nós vamos ter lá no hall, tá? Então vai ser um pouquinho diferente, a ceia não vai ser aqui, vai ser lá. Então o que a gente vai falar aqui agora é parte também do que a gente vai celebrar ao final, ali no hall do templo. Tá bom, gente? Mateus 9, de 10 a 17, você pode acompanhar aí ou acompanhar no telão. Diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo não lhe será tirado. Aliás, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Amém, gente? Então hoje, como falei, hoje é o nosso culto onde estaremos celebrando a ceia, e ceia tem tudo a ver com mesa. Não é verdade? Quando a gente quer usar alguma imagem para ilustrar o momento onde Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, geralmente é a imagem de Jesus ali e os seus discípulos em volta na mesa. Então é por isso que nós vamos hoje falar sobre a mesa de Jesus. Jesus era alguém que se relacionava com as pessoas à mesa. Então, a ceia não é o único momento que Jesus se assentou com seus discípulos. Há outros momentos que mostram Jesus conversando, Jesus próximo, Jesus se relacionando com as pessoas, comendo junto com elas. E esse texto que nós lemos é mais um texto que mostra que Jesus ele está à mesa, que Jesus ele se relaciona com seus discípulos dessa forma. Isso é importante para nós, porque nós também queremos nos relacionar com Jesus, desenvolvermos uma caminhada com Ele, entendendo a importância dessa mesa. Entendendo a importância da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo também para quem que há lugar nessa mesa. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Esse texto que nós lemos, quando a gente fala sobre roupa nova, quando a gente fala sobre odres velhos e vinho novo, é um texto que geralmente ele é usado para tudo aquilo que é uma novidade, para tudo aquilo que é uma mudança nas nossas vidas. Talvez você já tenha até ouvido alguma palestra falando sobre mindset, e que alguém pode ter falado: você precisa mudar de mentalidade, você precisa largar o odre velho para você receber o novo. Para todo tipo de mudança, de alguma forma, principalmente mensagens, pregações de ano novo, esse texto, essa ilustração, as ilustrações que Jesus usa aqui,
são usadas, porque como ilustração, é verdade que a gente pode expandir e trazer muitos ensinamentos acerca de viver algo novo, acerca de viver novidades em nossas vidas, tá? Mas é verdade também que quando a gente limita o que está acontecendo aqui a apenas sobre eu preciso abrir a minha mente, eu preciso ter uma nova mentalidade para receber o novo que Deus tem, quando eu olho apenas esse texto com esse viés, eu estou muitas vezes limitando verdades profundas contidas naquilo que Jesus está falando. Quando eu pego apenas as ilustrações, eu tiro do contexto, eu tiro do assunto, eu tiro do pano de fundo que está acontecendo, eu diminuo o valor. Eu posso até entender que realmente é uma verdade, faz sentido. Talvez esteja incluindo aqui que eu preciso permitir que Deus mude a minha mentalidade para viver o novo que Deus tem, tá? Mas hoje eu quero tentar buscar alguns detalhes, alguns significados dentro desse texto que apontam para essa vida na mesa e que nos leva a entender mais do que apenas qualquer coisa nova que nós temos para viver. Mas entender que há um ensinamento central aqui que Jesus traz para as pessoas que estavam ali com Ele naquela época e que faz sentido também para as nossas vidas hoje. Amém? Quantos aqui querem se assentar à mesa com Jesus? Amém. Eu também quero. E a primeira coisa que nós entendemos aqui no texto é que Jesus na caminhada chamava pessoas. Como falei, Ele se relacionava com pessoas próximas a Ele. E a gente vê que muitas dessas pessoas, elas não tinham uma vida perfeita. Eram pessoas que precisavam de ajuda, pessoas que precisavam de transformação. E no momento onde Jesus ele está declarando essas palavras, ele conta essas ilustrações, ele está então sentado à mesa em casa com esse tipo de pessoas, e aqueles religiosos, os fariseus, eles estão observando, né? A gente sabe que quando a gente olha também para o contexto cultural, algumas casas dos judeus, elas tinham um cômodo na parte de cima, tipo um terraço. E muitas vezes as reuniões eram feitas nesse lugar. Então, possivelmente, enquanto Jesus estava em casa, recebendo essas pessoas ali no terraço reunido, quem estava de fora, que não estava na casa, podia ver Jesus se reunindo com essas pessoas. Por isso que mesmo estando à mesa, as pessoas conseguiam observar aquilo que estava acontecendo ali naquele lugar. E a primeira ilustração que eu quero falar aqui hoje que Jesus usa é sobre a questão do odre. Então Jesus está falando assim, olha, ninguém pega um vinho novo, um vinho não fermentado, e coloca num odre velho que já foi usado alguma vez. Porque quando o vinho novo ele é derramado sobre o odre, ele começa a fermentar ali dentro. E ele começa a esticar, ele começa de alguma forma a trabalhar dentro daquele odre, que era uma vasilha de couro. Se eu pego um odre velho que já não tinha mais elasticidade, quando eu coloco o vinho novo e ele começa a fermentar ali, aquele odre, ao invés de ele esticar, ao invés de ele ceder e continuar ali represando aquele vinho, o que acontece? Ele não tem essa elasticidade, ele começa a romper. E quando ele rompe, todo aquele vinho novo, ele é perdido. Então, Jesus está ensinando o quê? Jesus está ensinando que, de fato, aquilo que ele tinha para trazer, aquilo que ele veio inaugurar, realmente precisaria de um ambiente novo, precisaria de um lugar novo para que ele fosse derramado e aquilo que ele tinha para ensinar, aquilo que ele tinha para inaugurar, não se perdesse. Então, essa é a primeira ilustração. Mas o contexto que Jesus ensina isso é um contexto o quê? É um contexto onde as pessoas que ele estava convivendo eram pessoas de má reputação. Então, aqueles que olhavam e falavam assim, olha, por que ele se assenta com pecadores? Por que ele se assenta com esse tipo de gente? E o novo que Jesus quer ensinar, o vinho novo que ele quer trazer ali,
é que o evangelho que ele veio pregar não se baseia pela reputação das pessoas, mas o evangelho que Jesus ele vem trazer, a verdade que ele veio trazer nesse novo tempo, é uma verdade que transforma as pessoas de dentro para fora. Essas pessoas que estão questionando Jesus, elas se sentiam o quê? Superiores. Eram líderes religiosos, eram mestres da lei, eram pessoas que serviam nas sinagogas. Então se viam o quê? Donos da verdade. É como se eles pensassem assim, olha, nós que somos reconhecidos, nós que somos pessoa de uma boa reputação, nós é que merecíamos estar com Jesus. Agora, Jesus se assentando com pecadores. Mas Jesus sabia que o vinho que ele veio derramar é sobre aqueles que estavam prontos para receber o novo e serem transformados de dentro para fora. Não importa como estava o lado de fora, a reputação, os rótulos que as pessoas colocavam, o mais importante é que o vinho que ele tinha para derramar dentro causaria uma transformação na vida delas. Quer um exemplo disso? Primeiro versículo que a gente leu. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus, levantando-se, o seguiu. Olha só, não é como se Jesus estivesse lá na casa e falasse assim, olha, com muita dificuldade eu vou aceitar que esse tipo de gente entra aqui na minha casa. Não é assim. Mateus, ele era um cobrador de impostos. O que era um cobrador de impostos? O governo romano, eles pegavam judeus para cobrar impostos dos próprios judeus. Então, esse cara que era cobrador de imposto, essas pessoas, qual que era a fama delas? Primeiro, de extorsão, de corrupção, porque eles cobravam aquilo que realmente era devido, mas cobravam um pouco a mais ali das pessoas. Então, eles tinham essa fama de corrupção, mas também eles eram considerados traidores. Porque enquanto os judeus falavam assim, é injusto esse imposto, eles estão sobrecarregando a gente não deveria estar pagando isso. Quem que ia lá cobrar? Um próprio judeu. Que talvez eles pensavam assim, não, esse cara virou a casaca. Ah lá, esse cara agora está se sentindo romano. Ele tem coragem de vir aqui cobrar da gente imposto para o governo romano. Ele era considerado um traidor dos próprios judeus. Essa era a má fama de um cobrador de impostos, que em algumas versões está escrito publicano, que é a mesma coisa. Mas o que o texto diz é que foi Jesus que foi chamar. Jesus foi lá chamar Mateus. Não foi Mateus que pediu para estar com ele, mas ele tomou a iniciativa de ir até Mateus e chamar para a mesa. Mais do que isso, Jesus nem esperou Mateus chegar em casa, tomar um banho, foi lá talvez de noite, no fim do expediente, para ninguém ver. Não, vou chamar Mateus quando não tiver ninguém vendo para evitar a falação. Não. O texto diz que Jesus chamou Mateus para caminhar com ele quando ele estava lá na coletoria. Talvez vários judeus ali olhando, vários cobradores de impostos, Jesus vai até aquele homem, considerado traidor, e diz assim, olha, eu quero chamar você para caminhar comigo, para ser meu discípulo, para estar à mesa, ao meu lado. Sabendo Jesus que ele tinha uma má reputação, Jesus não se limitou, porque o vinho que ele vem para derramar sobre as nossas vidas nos transforma de dentro para fora. Sabe, parece que deu certo, né? Parece que deu certo, porque não sei se você percebeu, o texto que nós estamos lendo é o texto de Mateus, que caminhou com Jesus, que foi um discípulo dele, e que por ser uma testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus fez, deixou um legado, foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever aquilo que hoje, parte daquilo que hoje nós chamamos de Bíblia, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Olha só que extraordinário.
Gente, isso aqui aconteceu de verdade. Isso aqui não é uma historinha. Eu não sei o que isso fala com você, mas essa Bíblia, esse texto que nós estamos lendo hoje, foi possível, porque um dia Jesus foi lá, no meio daqueles que eram considerados corruptos e traidores, e chamou alguém, não considerando a reputação, mas considerando que esse novo evangelho transforma aqueles que se entregam como um coração verdadeiro, e não através de uma má reputação, ou aqueles que não limitam as pessoas de estarem à mesa de Jesus, por causa da sua má reputação. Isso precisa ministrar ao nosso coração. Tanto porque, às vezes, a gente pensa que por causa de rótulos que colocaram, por causa daquilo que já fomos chamados, por causa de situações que já vivemos no nosso passado, às vezes estamos vivendo a caminhada com Deus, mas achamos que os nossos rótulos podem limitar Deus de agir em nossas vidas. Talvez de achar que não há lugar na mesa de Jesus para nós. Mas isso fala também sobre como nós consideramos os outros. Será que quando eu olho alguém, que eu vejo algum defeito, que eu vejo algo que a pessoa fez no passado, ou como a realidade atual da vida da pessoa que está no início da sua caminhada com Jesus, eu não corro o risco de achar que não tem lugar na mesa de Jesus para ela? Então, a verdade que Jesus quer nos ensinar, através da ilustração do odre, é que o Evangelho é um vinho que é posto do lado de dentro e que nos transforma primeiro de dentro, mas isso na caminhada é expresso do lado de fora. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Jesus usa o exemplo da roupa. Jesus fala que ninguém pega um remendo de roupa nova e coloca para consertar uma roupa velha. Porque as costureiras daquela época sabiam que não adiantava fazer isso. Se você pegasse um remendo novo e colocasse numa roupa velha, depois você ia lavar, aquela roupa nova, aquele pano, ele encolhia e ia abrir uma brecha ainda maior naquela roupa. Então não fazia sentido. E você ia perder tanto aquele remendo quanto aquela roupa que você tentou consertar. O que Jesus quer ensinar através dessa ilustração é que esse evangelho, essa nova verdade, essa nova aliança no sangue dele, não podia ser uma entrega parcial. Não podia ser, olha, Jesus, conserta só essa área aqui da minha vida e está tudo bem. Eu vou buscar o Senhor por um tempo, eu vou orar, resolve só apenas esse meu problema aqui. O resto eu cuido eu. Ou então, olha, Jesus, eu tenho uma expectativa de um Jesus para resolver essa área, e é essa expectativa que eu tenho. Mas eu não quero tudo aquilo que o Senhor está ensinando. Jesus está ensinando a esses homens, olha, o Evangelho, a verdade que eu venho trazer para esse tempo, há lugar à minha mesa sim, mas o lugar na minha mesa é para aqueles que decidiram se entregar por completo. Viverem não apenas uma vida de remendos, porque os remendos que vocês estão usando não funcionam. Agora, se vocês querem ter lugar à minha mesa, vocês precisam entender que é necessário vestir a roupa nova que eu tenho para colocar em vocês. E qual era esse remendo? Ou quais são esses remendos? Remendo do orgulho, de porque tinham uma caminhada, porque liam, observavam a lei, porque tinham mais tempo ali de devoção, de que eram superiores. Uma falsa devoção, um falso senso de merecimento a partir das próprias obras. Jesus está falando, esses remendos não funcionam. O que eu tenho para inaugurar, os títulos que vocês têm de religiosos não funcionam. Ou vocês abrem mão de tudo isso e recebem o novo que eu tenho para dar, ou vocês não vão conseguir ter a revelação de quem eu verdadeiramente sou.
É isso que Jesus está ensinando, que a mesa dele não era por merecimento, que a mesa dele não era por causa dos títulos. E é interessante porque Jesus ele vai dizer, olha, na minha mesa, eu estou aqui com esses homens, porque aqueles que estão sãos, eles não precisam de remédio. Agora, eu vim para aqueles que estão doentes. Não porque Jesus reconheciam que eles de fato estavam saudáveis. Porque o próprio Jesus depois vai chamar eles o quê? De sepulcro caiado. Mas porque eles se sentiam saudáveis e eles não abriam o coração para a verdadeira cura que Jesus queria fazer no coração deles, para a verdadeira transformação espiritual. Mas aqueles que eram chamados de pecadores, de publicanos, que tinham pecados de má reputação na sociedade, aqueles sim recebiam o novo de Jesus, porque eles se colocavam na mesa não como quem merece, mas como quem precisa. Como não tinham uma outra saída, e por isso, assim como Mateus foi transformado, eles eram transformados. A mesa de Jesus não é um lugar que eu chego como quem merece o lugar. É como quem sabe que a única forma de estar ali é reconhecer que nós somos doentes, que nós somos pecadores, mas há alguém que se derramou na cruz o seu próprio sangue para que nós tenhamos cura da condenação do nosso pecado. Esse é o lugar da mesa de Jesus. É isso que significa roupas novas. É entender que remendos da religiosidade não são suficientes para nos tornarmos merecedores de um lugar à mesa. É por isso que Jesus, quando ele está lá na ceia, o que ele faz? Quando ele está lá com seus discípulos na ceia, que hoje é um exemplo para nós, ele se levanta, ele pega a bacia e toalha, e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E aí Pedro, que era aquele mais, que sempre se posicionava, que sempre falava, ele fala o quê? Não, o meu você não vai lavar, não. O meu você não vai lavar. Nunca, jamais você vai lavar os meus pés. Por quê? Ele não merecia. Mas Jesus fala, é necessário que eu lave os seus pés para que você tenha parte comigo. Jesus ele não fala, você merece. Não, porque não era sobre Pedro, mas era sobre a obra de Jesus, que veio para servir e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí se for assim, Pedro fala, então me lava por completo, então me dá logo um banho. Não, se é assim, se é para ter parte contigo, então me dá logo um banho. Mas Jesus fala, não é necessário, Pedro. Não é necessário. Para você é só necessário eu lavar os seus pés. Por quê? Porque você já se entregou por completo. Porque eu já tenho você. Você está entendendo? Não dá para termos Jesus apenas uma parte. Não dá para entregarmos apenas uma parte de nós. Mas é entender que a obra que Ele fez é para que possamos nos entregar por completo, reconhecendo que não é por mérito, mas é a partir da graça dEle. E ele continua entendendo, continua. Olha só como é que está no texto de João 13, de 7 a 12. Eu vou ler aqui. Você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Está entendendo? Vocês estão limpos, mas nem todos, porque falava de Judas, que infelizmente não se entregou por completo. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Pois bem,
Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. A mesa do Senhor não guia apenas a maneira que nós nos relacionamos com Ele. Não muda apenas uma relação com Jesus, que não é voltado no mérito, não é voltado na posição, não é voltado apenas em ritos vazios, que viram algo no automático. Mas a mesa, a ceia do Senhor, molda a forma de nos relacionarmos uns com os outros. Muda a forma que nós vemos a comunhão. Muda que eu não me achego às pessoas como alguém na intenção de receber algo dela. Mas eu desenvolvo uma comunhão baseada em bacia e toalha, aonde eu me humilho no sentido de que eu me posiciono com humildade e eu sirvo e não busco apenas ser servido. E muitas vezes as nossas mesas, elas estão recheadas de questões, de princípios terrenos, que muitas vezes não pode ser chamado de a mesa de Jesus, que não pode ser chamado de mesa da comunhão de Cristo. Porque os valores que guiam essa mesa não é o valor centrado no Evangelho de Cristo, centrado numa roupa nova, centrada num vinho novo. Embora, humanamente falando, esses princípios são produtivos. Talvez você já ouviu uma dica que era assim, olha, águia anda com águia. Não é verdade? Que é tipo, pessoas de status, pessoas de sucesso, elas andam com pessoas, que estão no mesmo nível de sucesso. Águia anda com águia. Aí essa pessoa pergunta para a pessoa, você já viu alguma águia? Você já viu pelo menos 2 águias andando juntas? Pô, nunca vi, mas aquele cara lá falou e acho que dá certo. E eu não estou falando que está errado você se relacionar com pessoas e você fazer conexões. Eu não estou falando que network é errado. Eu estou dizendo que isso não é a comunhão de Cristo Jesus. Eu estou dizendo que a relação, a conexão, aonde eu me relaciono com alguém na intenção de receber o que ela tem para entregar, onde o critério que eu uso para me aproximar de alguém é o benefício, é a autoridade, é os recursos que essa pessoa tem, sejam eles materiais, intelectuais ou de qualquer outro âmbito, isso pode ser chamado de parceria, isso pode ser chamado de sociedade, mas isso não é a mesa de Jesus. Isso não é a mesa da comunhão de Cristo. Isso pode ser usado como um benefício para muitas coisas. Eu mesmo já fui beneficiado de estar em mesas com pessoas que tinham tanto para me abençoar, que tinham tanto para me ajudar, que tinham tanto para me ensinar. Tudo bem, mas o Evangelho de Jesus precisa ser mais do que isso. O problema não é ter isso também. O problema é quando nos tornamos todas as nossas mesas, todos os nossos relacionamentos sobre isso, sobre o que eu tenho para ganhar estando com essas pessoas. E a mesa, a ceia, o exemplo que Jesus nos deixa é o contrário. É estar numa mesa, não por aquilo que eu tenho para ganhar, mas lavar os pés daqueles que eu decidi morrer por eles. Então essa é a verdade que o Evangelho nos ensina. Essa é a verdade que entender essa roupa nova da entrega total, Jesus quer deixar de legado para nós. E Ele deixou isso para os seus discípulos. E a terceira ilustração que Jesus usa é a ilustração do casamento. E Ele vai dizer, olha, ou melhor, as pessoas que estão ali com Ele estão questionando, os seus discípulos não jejuam? Por que é que os discípulos de João, dos fariseus,
eles jejuam e os seus discípulos não. E aí Jesus leva a conversa lá para casamento. E ele diz: pode os convidados estarem tristes, estarem em luto, enquanto o noivo está presente? Jesus está falando, é óbvio que não. Agora, quando o noivo não estiver mais presente, quando o noivo lhes for tirado, aí sim eles jejuarão. E é interessante porque qual que é a relação de tristeza aqui? Qual que é a relação de luto com jejum? Porque essa ideia de falsa devoção que eles tinham levava o quê? A necessidade de mostrar para as pessoas que eles eram espirituais. Então, o tempo de jejum para eles tinha a ver o quê? Com o tempo de estar com o coração contrito. Era um fardo, um sofrimento. Então, esses homens, o jejum para eles não podia ser assim: eu estou em jejum, mas eu estou bem. Eu estou em jejum e eu estou feliz. Eu estou em jejum e eu estou alegrando, me ver a vida normal. Não! Se eu estou de jejum, eu tenho que estar com a cara feia. Eu tenho que estar emburrado. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou ali num tempo pagando um preço de jejum. E eu tenho que cumprir aquele horário, porque senão eu não vou merecer o acesso ao Pai. Então tinha a ver com oração, cumprir um tempo de oração, e tinha a ver com estar triste, estar sofrendo, para as pessoas olharem para eles e falarem assim: olha, eles estão sofrendo, eles estão tristes, eles estão amargurados, olha só a devoção que eles têm. Essa era a intenção. Só que eles estavam tão presos nessa devoção, na tentativa de conquistar uma imagem, nos padrões e tradições que eles colocaram de como ser um bom religioso, para alcançar a aprovação de Deus, que o próprio Deus estava encarnado na frente deles, e eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam enxergar. Olha só que nível de cegueira. Olha só o tamanho escamas nos olhos. Eles estavam diante do Deus que amou o mundo. Eles estavam diante de pessoas que, sem merecer nada, estavam assentadas à mesa, se relacionando, ouvindo, olhando nos olhos daquele que é o Salvador do universo. Mas eles não conseguiam examinar o próprio coração e a sua vida para se aproximar. Vocês entendem isso? Esses homens sequer estavam preocupados em se assentar à mesa com Jesus, mas eles estavam preocupados com o padrão de religiosidade daqueles que estavam com Jesus. Eles não falam assim: Jesus, como faço para se assentar e comer com você? Não, eles olham, olha, quem está sentado com Jesus é pecador e publicano. Eles não falam: olha, Jesus, eu quero me aproximar, me relacionar com você. Não, os discípulos de Jesus não cumprem as tradições da nossa religião. Eles não queriam estar à mesa com Jesus, mas eles queriam definir os critérios de quem estava ali com sinceridade, buscando mais daquele que tinha muito para derramar. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Às vezes o nosso coração vai se endurecendo e nós começamos a medir a vida das pessoas, a julgar a vida das pessoas, e esquecemos de nós mesmos honrarmos a presença de Jesus. Quantas vezes, por causa de ideias, de críticas do nosso coração: ah, porque eu não gosto de fulano. Ah, porque fulano pula muito na hora do louvor. Ah, não, porque fulano não levanta. Fulano enquanto o outro está pulando, ele está sentado. Ah, porque eu não gosto da voz daquela pessoa. E aí eu me torno o quê? Sommelier de culto dos outros. Eu sou o tio do culto. Eu sou o tio do rolê, assim, ó. Eu venho para o culto só porque eu sou cobertura espiritual. Então vou medir na intensidade daqueles que estão queimando verdadeiramente. Porque às vezes o meu coração já virou uma geladeira, sabe?
Bom, essa mensagem não era para ser paulada, era para ser celebração. Mas o Evangelho, como eu falei, é esse vinho mesmo que vai rasgando o nosso coração. E muitas vezes a gente tem que estar diante de Jesus, não pensando nos modelos religiosos que nós formatamos de como as pessoas vão adorar, mas entender que é mais do que isso. Os discípulos estavam ali o quê? Para um relacionamento profundo com o Salvador da vida deles, com o Mestre Senhor. De maneira que os ritos não iam substituir a experiência que eles estavam tendo com o próprio Deus. É sobre isso. Jesus não está anulando a vida de oração, mas Jesus está falando, eles já estão se relacionando. Jesus está falando, olha, eu não estou anulando o jejum. Eles ainda vão jejuar muito até que eu volte. Mas agora há uma prioridade, e a prioridade é ele estar verdadeiramente comigo, aprendendo de mim. Estar à mesa é mais importante, comer comigo, compartilhar das verdades do meu coração. E isso é mais importante agora do que eles saírem para jejuar e ficarem em algum lugar com a cara triste, para que as pessoas acham, agora eles podem sim se relacionar com Deus. Está entendendo? Há lugar na mesa de Jesus para aqueles que entenderam que o relacionamento profundo com Ele, pessoal, é mais importante do que olharmos às nossas voltas, como as pessoas estão se relacionando. Sabe, a gente precisa decidir isso. Que quando eu entro num culto, não importa como está a adoração, não importa como está a música, não importa como está a iluminação, tudo isso foi ferramentas que Deus nos deu para abençoar, para termos sim uma estética legal, para de alguma forma o lugar se tornar confortável, para que a gente cultue ao Senhor. Isso é um benefício que Deus nos deu. Agora, o principal é quando, estando diante da presença de Jesus, eu entrego o meu coração por completo e dedique a minha adoração da minha forma, com sinceridade, para um relacionamento com Ele. Todas as outras coisas não são importantes. Não importa se você é pastor, não importa se você é seminarista, não importa se você é líder de alguma área, se você está com o colete da intercessão, se você está aqui tocando teclado como Samuca, cantando aqui na frente. Aqui, no lugar da adoração, no lugar da presença, nas mesas, porque o culto não é só aqui, nós nos reunimos nas células, nós nos reunimos nos pós-cultos. O principal é entender que aqui todo mundo é lenha para ser queimada. Ninguém está avaliando o culto, mas estamos aqui para oferecermos o nosso culto racional, o culto que nós decidimos de livre, espontânea vontade dedicar ao Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. É aquilo que Paulo vai falar lá na carta aos Filipenses. Que Paulo podia bater frente a frente com esses homens que questionavam Jesus. Porque ele vai falar, eu, Paulo, sou hebreu, sou benjamita. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo que há na lei, sou perseguidor da igreja. Ou seja, Paulo está falando assim, olha, se tem radicais aí no meio de vocês, pode saber de alguma coisa. Eu fui o mais radical de tudo isso. De fariseu, de perseguidor, de zelo contra a igreja. Eu poderia me considerar um alto escalão, mas eu considerei tudo isso como perda para ganhar a Cristo. Porque todos os outros títulos não deram a ele lugar na mesa, mas quando ele renunciou tudo isso, ele sabia, mesmo que sendo o mais miserável de todos, havia um lugar, uma participação na morte de Cristo. Um odre, uma transformação de dentro para fora. Uma roupa nova, uma entrega por completo. Um casamento que se baseia numa relação verdadeira e genuína, não em tradições religiosas. E uma vida para queimar por Jesus
entregando tudo aquilo que temos. Há lugar na mesa de Jesus para mim e para você, quando entendemos esses princípios de que é pela graça e não pelo mérito. Feche os seus olhos por um momento. E nós vamos orar. Depois nós vamos sair daqui, vamos participar da ceia. Eu já vou dar algumas instruções. Mas comece a orar aí no seu lugar. Eu quero orar especificamente por pessoas que talvez foram machucadas. Talvez você numa célula, talvez você no ciclo de amizade. Igreja não é um corpo, é uma família que não é perfeita. Talvez você foi machucado, ou aqui ou em outro lugar, de pessoas que pelo comportamento ou por críticas, de alguma forma comunicaram a você que não havia lugar para você na mesa de Cristo. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero orar para que haja cura. Porque hoje Jesus está falando assim: há lugar na mesa para você, meu filho. Você pode vir e se achegar a mim como você está. Porque a mesa que recebe pecadores é a mesa onde esse vinho novo é servido e que causa transformação, que gera você um desejo de santidade. A graça que recebe pecadores, a graça que comunica o amor de Jesus, onde os pecadores são acolhidos, ela é poderosa o suficiente para transformar e para libertar esses pecadores dos seus pecados. Então, se um dia você foi rejeitado dessa mesa, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, se talvez no meio dos relacionamentos, do serviço, palavras ficaram no seu coração, começa a liberar perdão aí onde você está. Começa a se libertar dessas feridas em nome de Jesus. Porque Jesus está nesse lugar. Ele está recebendo pessoas de volta para a mesa e falando: na minha mesa é lugar de cura para aqueles que entenderam que precisam dessa cura. Mas eu quero orar também para você que tem dificuldade de se relacionar com pessoas diferentes, de pessoas que não têm o mesmo contexto de vida, de pessoas que talvez você considera que não têm o mesmo nível de maturidade que você gostaria, que talvez não são tão inteligentes para acrescentar algo a você, mas que hoje você entendeu que você precisa ser intencional em se relacionar com as pessoas, não pelo que elas podem oferecer, mas porque Deus, Jesus, as amou e as comprou com um alto preço, e porque somos uma só família, e nos relacionamos não a partir do benefício ou da afinidade, mas como corpo, para lavarmos os pés uns dos outros. Talvez haja pessoas aqui que você vai precisar lavar os pés, não literalmente, mas porque talvez um relacionamento ficou alguma ruga, alguma barreira, algo que foi construindo durante o ano e está mais ou menos, não está totalmente resolvido. Você vai lavar o pé, talvez indo até essa pessoa pedindo perdão. Talvez o Espírito Santo vai colocar no seu coração uma atitude de amor que você vai tomar, uma bênção, talvez que você vai ofertar na vida dessa pessoa. Porque há lugar na mesa de Jesus para pecadores, porque é na mesa de Jesus que há remissão. E sabe qual é o perigo? Quando eu me sinto superior e eu não quero me assentar à mesa com algumas pessoas, Jesus, em nenhum momento, vai levantar da mesa que ele está para se assentar na minha mesa. Jesus está sentado com pecadores. Ou eu me assento me assentar com Jesus e com os pecadores, ou eu vou ter que me assentar em um outro lugar, porque ele não vai abrir mão disso. E eu quero que diante dessa reflexão, a gente possa orar. Eu não vou pedir para você ficar de pé, nem para você levantar em nada. Eu só quero orar para que essa seja uma verdade
no meu e no seu coração. Senhor Jesus, nós aprendemos hoje um pouco do significado de estar na mesa contigo. E que o Senhor, antes mesmo de termos esse tempo de celebração da ceia, possa curar corações aqui que estão talvez doloridos, feridos, porque em algum momento se sentiram excluídos dessa mesa. Hoje, não apenas o Senhor, mas nós, como Igreja Batista Alameda, abrimos lugar para que juntos, como igreja, reconhecendo que todos nós somos pecadores, possamos caminhar na mesa do Senhor como família. Mas da mesma forma, Jesus, faz queimar em nosso coração a expectativa pelo noivo, a expectativa de adorarmos, a expectativa de conhecermos o Senhor verdadeiramente acima de qualquer coisa. Senhor, nos perdoe se estamos levando a nossa adoração no automático. Nos perdoe, Deus, se de alguma maneira nos tornamos críticos de acontecimentos dentro do meio, dentro da igreja, dentro da célula, de avaliarmos pessoas por critérios que o Senhor nunca nos deu na Tua palavra. Mas que em nome de Jesus, quando estivermos no lugar da Tua presença, seja no nosso quarto no secreto, seja na célula, que é o nosso ciclo de amizade, de comunhão, seja na igreja, no sábado, no domingo, que é a nossa grande reunião como corpo Teu, estejamos como quem queima pelo Senhor, como quem é o sacrifício, e não como quem está avaliando o culto. Faz isso em nosso coração, para que tenhamos um lugar na Tua mesa e para que possamos nos alegrar de estarmos contigo. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente?